Fala aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo. Então, rapaziada, de casaco, tá um frio aqui no Rio de Janeiro, frio de verdade, não para de chover e ainda tem aqueles bugueiros lá que ainda quer passarinho cantando nesse frio. Mas vamos deixar quieto que o assunto hoje não é esse. O assunto de hoje é referente a algumas dicas de encarte, tá? Eu tenho visto bastante gente nos grupos de WhatsApp com dúvidas para encarte e vamos estar falando bastante sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha com seus amigos e vamos lá pro vídeo. Voltando ao vídeo, galera. Então, a primeira dica para quem quer começar o encarte é o seguinte: a primeira coisa que você tem que se atentar é a região que você está e qual é o canto predominante dessa região, tá? Não adianta na sua região o canto ser predominante um viviti, um canto mateiro, um canto tui-tui, tchel-tchel, e você tentar um encarte com o canto diferente do predominante da sua região. Por quê? Normalmente, as aves, principalmente o colheiro, como eles são territoriais, e para ele conquistar aquela zona, ele precisa falar a mesma língua que os outros. Entendeu? Então não adianta você pegar ali, você mora numa região que predomina o canto viviti e você quer passar um canto tui-tui terceira nota. Ele não vai falar aquela língua por quê? Porque aquela língua é diferente da língua dos outros. Tá, Adriano, mas eu fiz e eu consegui. Mas o primeiro momento que sua ave tiver influência do canto viviti, ela vai trocar o canto terceira nota que você levou ali, ó, muito tempo para que ele aprendesse, ele vai trocar pelo canto viviti, porque é o canto predominante da sua região. Ele tem que falar a mesma língua que os outros dominantes, entendeu? Então, primeira característica, quero encartar meu pássaro. Você tem que entender qual o canto que predomina na sua região. Um exemplo, região Nordeste é o canto viviti, é o canto que mais predomina lá. Rio de Janeiro, o canto predominante. Tem bastante variação, mas o predominante é o tui-tui 00. Entendeu? Algumas regiões mais ao sul, mais ao norte, tem uma variação de canto grego, do canto mateiro. Por quê? Algumas regiões do Brasil, e que graças a Deus ainda tem muita incidência de colheiro solto ainda na natureza. Tem muita gente, tem muito local que o pessoal preserva ainda, não fica lá tirando os bichinhos do mato. Então, a influência do canto mateiro nessa região é muito grande. Então, ocorre o risco de você ensina o canto para o seu pássaro, começa a temporada, ele acaba escutando muito canto mateiro ali e ele precisa falar a mesma língua que os outros para eles discutirem no mesmo idioma. Então ele acaba indo para o canto mateiro, porque até por ser mais fácil, entendeu? Eu digo no mesmo idioma porque muita gente já está falando assim, isso aí não tem nada a ver. Como é que você vai discutir hoje, você falando português, você discute com um alemão? Você não tem como discutir com um alemão, você não vai conseguir entrar num assunto com ele. Então, para você discutir com ele na mesma intensidade que ele, você precisa falar alemão. Ou vice-versa, ele precisa falar português. Senão, não tem assunto. Você vai falar um monte de besteira, ele vai falar um monte de besteira também, ninguém vai se entender. Então, no raciocínio da ave é o seguinte, preciso falar a mesma língua que ele, para eles poderem estar discutindo, para ele entender o seguinte: quando ele cantar, ele mostrar para ele que ele é o macho dominante daquele território, então ele precisa que o outro entenda. Então, muito provavelmente ele vai aprender o canto dominante daquela região, entendeu? Então esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo agora. O segundo passo é entender como é que funciona o encarte na natureza.
tá? Para explicar um pouco mais dessa questão territorial, dessa questão de região. Quando o coleiro nasce, lá no bando, o que acontece? O bando é constituído de mais ou menos 20 aves, sendo que somente um é o macho dominante. Ele é o mais velho do bando, tá? Ele é o que é o pássaro que vai se separar do bando para reprodução lá na temporada. Chegou no outono e no inverno, o bando se junta, sendo que naquele bando de 20 aves, um é o alfa, um é o dominante. Então o filhote, quando nasce, ele está separado lá no ninho, o pai começa a ensinar ele a falar na mesma língua que ele, tá? O pai se afasta, o pai não canta em cima do ninho, ele se afasta, ele vai para bem longe do ninho e lá do ponto onde ele marcou o território é que ele começa a cantar e os filhotes no ninho começam a aprender com o pai, tá? Então ele vai aprender o canto mateiro ali daquela região, o canto tuituí, o canto viviti, ele vai aprender o que o pai ensinou a ele, tá? Beleza. Por que que o colheiro, em alguma época, fase da vida dele, ele troca o canto? Vamos entender agora. Ele aprende com o pai que a língua daquela região ali, do bando dele, eles falam naquele idioma, falam naquela língua. Eles falam naquele canto, é por ali que eles vão se comunicar. Só que o macho alfa, ele permite os filhotes que são submissos a ele. Esse filhote, ele fica no bando até os 2 anos de idade dele. Depois, ele entra na fase, após os 2 anos de idade, ele vai para a fase adulta, a fase de reprodução. E o pai não aceita mais esse filhote no bando. O filhote chega próximo, ele dá uma surra no filhote, o filhote se afasta. Passou aí mais um tempo, o filhote encosta no bando de novo, o macho, que é o pai dele, o macho, dá uma surra e ele se afasta. Então, quando ele começa com os 2 anos, aí ele começa a ganhar território. Ele parte para outros territórios, entendeu? Para demarcar o seu. Quando ele chega nesse novo local, ele precisa o quê? Ele precisa conquistar aquele local, sendo que ele ouve a influência de outros machos no território, com o canto diferente do dele. Então, na cabeça dele é o seguinte, tem 5 machos lá falando viviti, e eu falo tuituí. Se eu falar tuituí, os 5 machos daquele território vão vir aqui me confrontar. Então, ele ouve qual é o canto predominante para ele começar a falar na mesma língua. Então, ele vai defender o território dele contra um possível agressor dele, falando no mesmo idioma. Por isso que o colheiro muda de canto. Entenderam? É simples assim. Então, beleza? Entenderam essa parte? O porquê que o colheiro muda de canto? Então, agora nós vamos aqui para uma quarta dica, tá? Voltando aqui, eu falei quarta dica, mas ainda é a terceira dica. Ó, já tô pulando lá para... É o frio, gente. Liga não, tô de casaco, é o frio. Então, vamos trazer o encarte aqui para o ambiente doméstico. Como é que funciona no ambiente doméstico? Quando você tem um colheiro só, você tem uma ave só para encartar, sendo adulto ou sendo filhote, o que você faz? Você decide qual canto que ele quer ouvir, tá? E ali você vai passar para ele. Independente se ele aprendeu com 15 dias, se ele aprendeu com 3 meses, se ele levou 1 ano para aprender, o encarte só se finaliza, só se para de encartar depois de uns 2 anos mais ou menos. É o tempo que você tem que ir passando o canto para ele. Depois que ele aprende, não é a mesma incidência, não precisa tocar lá o tempo todo. Você vai passar sempre 1 hora por dia, mas durante 2 anos, mesmo que ele aprenda, entendeu? Até porque vai ter momentos que ele vai parar de cantar, principalmente no frio, e você precisa estar relembrando a ele esse novo canto, tá? Então, vamos para o ambiente doméstico, você tem mais de uma ave, vamos supor que você tenha 4 pássaros. E os 4 têm canto formado, porém
em notas diferentes. Um canta Tuí-Tuí Zéu-Zéu, o outro canta Tuí-Tuí Viviti e o outro canta um gregão. Vamos supor que os outros dois sejam um gregão, tá? São pássaros formados, adultos, não estão querendo mudar canto. Por quê? Na natureza, eles estão expostos. Dentro de casa, cada um tem o seu prego. Cada um é dono de um quadrado ali. Esse prego aqui na sala é de um, aquele prego no quarto é de outro, o prego do outro quarto é de um e o prego de um corredor. Então, cada um começa a disputar canto ali, defendendo o seu território. Quando o macho ele tem essa formação de dominação, ele não vai querer trocar o canto lá. Por quê? Porque ele tá no ambiente doméstico, é assim, tá? Ele tá no prego dele, aquele pedacinho ali é dele, então ele começa a dizer, ó, não vem pra cá porque esse prego é meu. Quando você tem um outro macho na cozinha que é submisso, ele tem um canto diferente, porém ele se torna aluno. Só que quando o outro macho no outro prego também é dominante daquele espaço, ele não vai mudar o canto dele. Por quê? Ele é dominante. Então, ele tá na zona dele, ele vai disputar canto Viviti com Tuí-Tuí aqui, porque os dois são dominantes e tá cada um defendendo o seu prego. E chegou esse cara aqui, ó, o pardo, o coleiro novinho, que você quer que ele aprenda, você quer encartar ele. Só que você tem que ter noção de que esse pardo ele vai ter influência de 4 cantos, de 4 coleiros. Sendo que ele vai falar a língua mais fácil. Por quê? Ele tem que se tornar um integrante de algum daqueles bandos da sua casa. Então ele vai, por associação, ele vai no canto mais fácil, porque o grego é mais fácil, é mais próximo do chunrilhado. Ele ainda não sabe assoviar. Só para explicar isso aqui rapidinho, o pessoal fala, esse canto aqui é assoviado. Gente, todo canto de pássaro é assobiado, tá? O pássaro ele assovia para cantar. Todo pássaro adulto assovia. O filhote ele não sabe assoviar ainda, então ele chunrilha, tá? Essa é a diferença do canto assoviado e do chunrilhado. Todos assoviam, tá? Só que com notas diferentes, um com notas mais graves, outra com notas mais agudas, outras com notas mais baixas, um com notas mais suaves. Essa é a diferença, vai ser o tom de como ele vai assoviar, tá? Então ele vai se bandear para que bando? O bando do grego, porque o grego é mais fácil, é mais próximo do chunrilhado dele. E por que ele se bandia por lá? Ah, não, mas eu tenho um macho ali que canta mais do que o grego. Só que o grego fala mais fácil, o grego é mais fácil de aprender e ele vai por associação, ele vai somar. Ele diz o seguinte, aquele macho lá é dominante. Só que eu mais um grego somos 2. São 2 contra 1. Quando o Tuí-Tuí vir me atacar, o grego vem me ajudar, porque eu peço ajuda a ele porque a gente fala a mesma língua. Então, em casa, vai encartar. Se você quer que ele aprenda o Tuí-Tuí daquele colher ali, só pode ter influência dele. Então, já dei a resposta, né? Quer encartar um pardo com professor, somente um professor em casa. Se você tem 4 professores, deixa o pardo escolher o canto. Não adianta ficar passando na caixinha aqui não, que ele vai escolher por associação qual o canto mais fácil. Um exemplo, terceira nota é mais difícil, Viviti é mais fácil que o terceira nota, Tuí-Tuí é mais fácil do que Viviti e o grego que não tem definição é mais fácil que o Tuí-Tuí. Então ele vai para o grego, tá? Então vamos lá para a quarta dica, e essa é a mais importante, beleza? A quarta dica, gente, é o seguinte: a decisão de se encartar em pássaro, principalmente pardo, o maior fator aí vai ser a sua paciência. Manejo de encarte é só encarte. Colheiro que está sendo encartado
Tem que se escolher um local para ele, tá? E desse local ele não sai até aprender a cantar. Misturar encarte com puxada na rua, misturar encarte com baderna, misturar encarte com enfemar, misturar encarte com qualquer outro manejo não combina. Se você não tiver essa paciência de que eu só vou tirar esse passarinho desse prego depois que ele aprender a cantar. Se você não tiver essa paciência, nem começa, tá? Nem começa. O manejo de encarte é único exclusivamente só dele, é só encarte. Não pode ter nenhum outro tipo de manejo até que ele aprenda a cantar. Pô, Adriano, mas o meu coleiro já tem 1 ano nesse prego e não aprendeu a cantar. Ou você para o encarte e deixa ele com a fibra dele, tá? Ou você deixa ele lá. Vai ficar 1 ano. Encartar parece ser muito simples, porque é só ligar uma caixinha ou um fone de ouvido a um professor que ele vai aprender. Visualmente é simples, mas na prática é dor de cabeça, porque você não pode lembrar que você tem aquele passarinho. Você só vai lembrar dele para quê? Para limpar a gaiola e para alimentar. Beleza? Então, decisão de encarte, gente. Primeiro você tem que mudar. Tem que decidir. Eu vou encartar, vou ensinar a cantar, não posso mais mexer com ele. Então, a decisão primeira é essa, tá? Locais, sempre locais que não tenha muito esse negócio de eu quero encartar na varanda. Deixa dentro de casa. Quanto mais o passarinho não for mexido, é melhor. Quanto mais ele tiver paradinho ali, vai ser melhor. E na quinta dica, vamos lá para a quinta dica. Na quinta dica de encarte é o volume. Tem muita gente que não leva a sério o volume do encarte. O encarte, para ele ser bem feito, o volume tem que estar de uma forma que o encartado pense que seja um coleiro adulto dominante cantando o mais longe possível dele. Então, o volume tem que estar baixinho, ou no fone de ouvido ou na caixinha. Se possível, deixa a caixinha até em outro ambiente. Ele precisa ouvir o canto, ele não precisa ver da onde está vindo o canto. Então, por isso que o volume tem que ser baixo. Porque ele vai aprender, ele está aqui escutando e vai falar assim, caramba, tem que cantar igual aquele cara lá. Aquele cara deve estar a 1 quilômetro daqui, mas está cantando alto, provavelmente ele é o dominante. Então, tenho que cantar igual a ele. A gente tem que falar na mesma língua. Então, o volume sempre baixinho, tá, gente? Acontece muita coisa. Acontece às vezes o seguinte: o cara coloca o volume lá no alto. Mas por que ele coloca o volume lá no alto? Porque quando o volume está baixinho, o passarinho está respondendo ali. O passarinho está disputando o canto com o encarte. Ele aumenta o volume para quê? Para o pássaro parar de cantar. Aí vem a sacada, tá? Dois fatores que vão acontecer se você coloca o encarte muito alto. Ele vai associar aquele volume alto com barulho de geladeira, barulho de máquina de lavar, aspirador de pó, batedeira, liquidificador, mas nunca vai imaginar que aquilo ali é um canto de outro pássaro. Então você não vai encartar nada com volume alto. O segundo fator e o que é o pior: quando ele está cantando com encarte, você aumenta o volume e ele continua cantando com encarte muito alto, ele está disputando. Aí ele vai parar de cantar. Pum, e o encarte continua. Aí você fala, o segredo era esse, ó. Era só aumentar o volume. Aqueles caras lá falam que é para ser baixo, mas isso é doido, o volume tem que ser alto. O que aconteceu e você não percebeu? O pássaro, por ter vida, é humano, ele cansa de cantar.
A caixinha é uma coisa eletrônica, ela não para nunca. Se você não desligar, ela não para. Então, ele parou para prestar atenção. Tá alto, ele parou, não vai disputar, ele já cansou, não aguenta mais. Só que aí você percebeu que o volume alto ele para de cantar e fica escutando. Fica prestando atenção. Aí fica 24 horas no dia aquele volume alto, 365 dias no ano. Aí ele foi lá e aprendeu a cantar. Decidiu, vou aprender a cantar aqui. Beleza. Só que ó, o trauma tá aqui, ó, na cabeça dele. Aí ele tá lá cantando bonitão. Tui, 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 tchau, tchau, tchau. Tui, 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 tchau, tchau, tchau. Tui, 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 tchau, tchau, tchau. Quando você chega num local que um pássaro fala na mesma língua dele mais alto, ele cala o bico. Por que que o passarinho calou o bico? Ele acha que ele voltou para a escolinha do encarte. Se ele não parar de cantar, aquele volume vai ficar mais alto durante 1 ano sem parar no ouvido dele. Então você achou que ele aprendeu porque o volume estava alto? Beleza, ele aprendeu, só que ele gerou um trauma. Ele vai parar de cantar porque ele fala, já na cabeça dele fala: meu Deus do céu, vou escutar esse canto aqui agora mais 1 ano no meu ouvido alto daquele jeito. E ele trava, ele corre pro canto. Quando ele escuta lá o canto que ele aprendeu de um coleiro adulto que vai ser bitola, vai ser mais alto, ele cala na hora. Porque ele sabe que não adianta ele disputar, porque aquele canto ali toca durante 24 horas. Ele fala assim: desisto. Eu escutei isso aí durante 1 ano, no período de 24 horas. Aí seu pássaro não canta, não disputa canto com o outro. Por quê? Porque você submeteu ele a isso. Você tornou ele submisso ao canto alto. Entendeu? Então, galera, essa foi a dica de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o encarte. Algumas dicas, né? O manejo do encarte eu explico em bastante vídeos aqui no canal. Não só eu, como outros criadores aí, como o Wagner dos Colheiros, Rafael Lemos e demais pessoas. Então, o manejo de encarte não tem muito, assim, não, se você obedecer essas regras aqui, você vai ver que não vai ter problema não na hora de encarte do seu filhote, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Quem gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha aí mais uma vez com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau!